Foi solicitado que eu resolvesse alguns circuitos com mais de um diodo. Então eu selecionei esse aqui. Digamos que a gente tenha esse circuito, que ele é simétrico. Temos uma fonte de tensão de 5 volts, outra fonte de 2 volts. Vamos considerar os dois diodos como de silício. Então isso quer dizer que se eles estiverem em condução, a tensão sobre eles é 0,7 volts. Vamos considerar que R1 igual a R2, que é igual a R3, todos eles são de 1 kΩ, onde, vou colocar assim, R1 com D1, R2 com D2 e ficou R3. Como que a gente resolve esse circuito? Vou apresentar aqui para vocês então o método em que a gente considera que os diodos estão em condução, resolve-se o circuito, e se por acaso encontrarmos corrente negativa em algum diodo, ele não estará em condução e a gente tem que refazer uma parte do cálculo. Ou se encontrar todas as correntes positivas, a gente acertou na suposição inicial e aquele circuito já está resolvido. Então, vou colocar aqui o modelo dos diodos em condução. Como foi dito que eles são de silício e uma queda de tensão de 0,7 nessa polaridade. Esse diodo fica uma fonte nessa polaridade. Então temos este circuito aqui. Como que a gente resolve esse circuito? Pode se resolver por superposição. Mas antes, vamos agrupar as fontes que estão em série ou antissérie. Então essas duas fontes estão em série, mas com polaridade invertida. Então a maior das duas é essa fonte D5, visto que essa é 0,7. Então a fonte resultante tem a mesma polaridade da maior fonte. Então 5 menos 0,7, 4,3. Continua aqui as resistências. E essas outras duas fontes também está uma contrária à outra. Uma delas com 2 volts de amplitude e outra com 0,7. Então a fonte resultante, vou colocar a resistência aqui, seria 1,3. A fonte com maior tensão é essa. Então fica com esta polaridade. Todos os resistores iguais a 1K. Então, inicialmente, vamos considerar o efeito desta fonte de 4,3, sem considerar, então, o efeito da fonte de 1,3 volts. Então, resolvendo por superposição, que já chegamos em circuitos. Temos aqui, então, uma resistência. Essa primeira malha. Essa fonte, então, ela, sem o efeito dela, então, é como se ela fosse um curto-circuito. Temos esse circuito. Essas duas resistências podem ser associadas em paralelo. Então, o circuito final ficaria uma fonte de 4,3, uma resistência de 1K e uma resistência que é o paralelo de duas resistências de 1K seria 500 ohms. Então, esta corrente aqui e isso aqui seria então 4,3 volts dividido por 1500. Esta corrente que eu chamei de I, ela passa então por este resistor. E se ela passa por esse resistor, é a mesma corrente que passa pelo diodo 1. Então a corrente do diodo 1 já é diretamente essa. E passa por essa associação dos resistores, que uma parte vem para cá e uma parte vem para cá. Como os dois resistores são iguais, essas duas partes são iguais, então para esse resistor circula uma corrente da metade desse valor, por esse resistor circula uma corrente com a metade desse valor. Esse é o efeito dessa fonte de 4,3 volts. Agora a gente faz para a segunda fonte. Então, neste caso,
o circuito é este, considerando que agora a fonte de 4,3 está em curto-circuito. Esta fonte aqui é 1,3, esse aqui é 1K, e aqui novamente a associação de dois resistores é 1K, que fica como 500 ohms. Então novamente o circuito fica muito parecido. 1,3 e aqui tem os 1500. Então esse I, que eu vou chamar de IA, esse aqui IB, seria 1,3 dividido por 1500. Esta corrente que a gente calculou está nesse sentido, ela circula por D2 e metade dela por R3 e metade dela D1. Então o que a gente tem resultante aqui? No diodo D1, vou colocar todo o circuito aqui novamente. Então, da primeira malha que a gente resolveu, o efeito, a contribuição da fonte de 4,3, temos aqui, passando neste sentido, uma corrente que a gente chamou ali de IA. Aqui passa IA sobre 2 e para cá IA sobre 2. A contribuição da segunda fonte, então, que eu chamei de IB, então para cá circula IB, para cá circula IB sobre 2 e para cá circula IB sobre 2. Com isso, chega-se à conclusão que a corrente que passa pelo diodo D1 e D1 seria igual a IA, que é o sentido da corrente positiva no diodo, menos IB sobre 2. IA é 4,3 sobre 1500 e IB sobre 2, IB é 1 menos 1,3 sobre 2 1500. Então isso aqui fica 4,3 menos 1,3 sobre 2 sobre 1500. Não vou calcular esse valor agora, o que interessa aqui é que isso aqui é positivo. Então chegamos à conclusão que esse diodo está em condução. Agora vamos ver a corrente passando no diodo 2. Então, ID2 será igual a IB, que é o sentido da corrente positiva nele, menos IA sobre 2. IB é 1,3 sobre 1500, vou deixar assim, menos IA sobre 2, seria 4,3 sobre 2. Já está o 1500 ali. A questão toda é que essa corrente aqui é negativa, visto que essa parcela é maior do que essa. Então chega-se à conclusão que esse diodo não está em condução. Bem, voltando lá no início, no circuito inicial, então chegamos à conclusão que ID1 está em condução e ID2 não está em condução. Agora eu vou redesenhar o circuito aqui embaixo com essas condições. Então o diodo D1 está em condução, a corrente só tem esse caminho, o D2 está aberto, não em condução, então aqui não passa corrente, só tem essa corrente aqui, essa corrente que eu vou chamar de ID1, ID1 seria a tensão que eu tenho no circuito, 5 volts, o modelo do D1, que ele é em condução, então é uma fonte de 0,7, que se opõe a essa condução, dividido por 2K. Não vem ao caso aqui o valor, mas é essa a forma de resolução deste circuito. Então aqui deixei um circuito, o mesmo circuito,
A única diferença é que foi trocada essa primeira fonte para 3 volts, era uma fonte de 5 volts, passou para 3 volts. Os diodos continuam sendo de silício, os 3 resistores todos de 1K. Então verifiquem se conseguem resolver esse circuito. Com essa configuração, os 2 diodos devem conduzir. Então aqui temos um outro circuito mais complexo, agora com 4 diodos. Também resolve-se por superposição. Se vocês resolverem circuito, vocês vão verificar que a corrente ID1 será igual a 7,87 mA aproximadamente. A corrente no diodo ID3 será igual a 7,87 mA. E a corrente nos diodos ID2 vai ser igual à corrente no diodo ID4, que será igual a 0. Ou seja, esses 2 diodos estão diretamente polarizados, ID1 e ID3, e os diodos ID2 e os diodos D2 e D4 estarão reversamente polarizados. Se o circuito for resolvido da mesma forma que o anterior, aqui eu troquei todos os diodos por fontes. Então, aqui seria uma fonte de 15 volts, aqui seria uma fonte de condução de um diodo 0,7 volts, 0,7 volts, 10, 0,7, 0,7 e 15. Então, como aqui tem 2 fontes em série, elas podem ser agrupadas. A mesma coisa aqui, então a gente terá 1, 2, 3, 4, 5 fontes em circuito. Então dá para fazer por superposição, considerando os 5 circuitos independentes.